As crianças estão lá embaixo cultuando ao Senhor. E hoje pela manhã eu falei que quem ensinou as crianças a desobedecer? E a gente pensou um pouco sobre isso. E eu fiz uma pergunta: quem aqui é desobediente ou já foi desobediente? Quase todo mundo levantou a mão. E quando eu perguntei, você era mais desobediente quando criança e adolescente ou agora que você é adulto? E aí muitos disseram, quando criança e adolescente. E eu disse que isso não corresponde de todo à verdade, porque a gente às vezes pensa que obedece e tem muita coisa que a gente não obedece, especialmente as coisas que Deus tem para nós. Nós estamos falando sobre conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Tem muita gente que não faz a vontade de Deus porque não conhece Deus. Tem muita gente desobedecendo a Deus porque não conhece a Deus. E tem muita gente que conhece a Deus e ainda assim tem uma atitude deliberada de desobediência. E nós estamos trabalhando com João capítulo 14. De manhã tem sido maravilhoso o tempo que lemos na escola dominical, estudando sobre o Evangelho de João. O culto da manhã tem sido maravilhoso. Hoje, por exemplo, foi um culto maravilhoso. Se você não veio de manhã, assista pela internet. A igreja estava lotada hoje de manhã. Foi um momento muito gostoso. E nós estamos falando sobre João, que nós estamos estudando na escola dominical, mas o sermão de hoje de manhã e agora de noite está em João capítulo 14, versículos 15, 21, 22, 23 e 24. Capítulo 14 de João, versículo 15 diz: Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Versículo 21. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, prova que me ama. E a pessoa que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei. É Jesus que está falando. Eu também o amarei e lhe mostrarei quem eu sou. Há uma relação direta entre obediência e conhecer a Deus. Há uma relação direta entre ouvir de Deus, obedecer e experimentar, conhecer mais de Deus. Então Judas, não o Judas Iscariotes, perguntou: Senhor, como será possível que o Senhor mostre somente a nós e não ao mundo quem o Senhor é? E é exatamente isso. Jesus vai dizer: eu mostro apenas para alguns quem eu sou. Eu não mostro para qualquer um. A minha revelação de mim mesmo eu não exponho a qualquer um. Parece que há uma preciosidade quando Deus se revela, quando Deus se mostra. E é aquele tipo de coisa a gente não vai dar para quem não valoriza. Nós não vamos presentear quem não valoriza. E aí há uma relação muito forte entre obedecer a Deus e Deus mostrar-se cada vez mais. Aí Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá a minha palavra, a minha mensagem, e o meu Pai a amará. E o meu Pai e eu viremos viver com ela. Em outra versão diz assim: eu e meu Pai viremos fazer morada na pessoa que obedece. Você já sentiu distância de Deus? Deus está tão distante de você. E se você fizer uma analogia, ou melhor, uma reflexão, quando você estiver sentindo Deus tão distante de você, observe como anda a sua obediência a Deus. Quase sempre você não está obedecendo a Deus em algo que Deus já falou para você e que você sabe que é de Deus e que você precisa obedecer.
Hoje à noite tem alguém aqui que compartilhou comigo uma coisa interessante. Eu me arrumei, pastor, para ir para a igreja, e quando eu estava indo para a igreja, uma voz dentro de mim falou: você sabe que essa não é a sua igreja. E ele, então, hoje veio na igreja dele, está aqui. Ele ia em uma outra igreja. Não sei se foi hoje de manhã ou foi no outro domingo. Não vou nem olhar para ele não entregar quem é a pessoa. Ele disse: você sabe que essa não é a sua igreja. E hoje ele veio aqui porque essa é a minha igreja. Eu até disse: olha, não tem problema visitar outra igreja. E se você acha mais perto, se você se sente mais à vontade, transfere para lá e vai ser a sua igreja lá. Assim como muita gente está se tornando membro aqui. Ele disse: não, pastor, minha igreja é aqui, eu não quero sair daqui. Eu falei: então, não falei para ele, mas vou falar agora, ele vai receber aí. Receba, toma vergonha na cara e vem para a sua igreja. É um amigo muito querido, por isso que eu brinco com ele assim. Até mesmo porque, gente, existem algumas coisas que a gente só experimenta na igreja. O amor de Cristo, por exemplo, você não experimenta na sua totalidade em outro lugar longe da comunhão. Os chamados desigrejados que creem em Deus, têm salvação e vivem aí do seu jeito, não experimentam o amor de Cristo. Para que experimenteis qual seja a altura, a largura, a profundidade do amor de Cristo. Me preocupo quando vejo membros de igreja muito distantes, e a gente sabe que é falta de prioridade. Isso me preocupa demais. Prioriza outras coisas e não a comunhão com a igreja. Não estou falando daqueles que não podem vir, estão conectados na internet. Não, fique à vontade você. Mas o Espírito está falando para quem precisa ouvir. Porque quem ouve a minha palavra e obedece, eu amarei e virei fazer nele morada. Eu e o Pai viremos viver com essa pessoa. Versículo 24, a pessoa que não me ama, não obedece minha palavra. É igual o filho que ama o pai, obedece o pai. A filha que ama o pai, obedece o pai. O filho que ama a mãe, obedece a mãe. O filho que não ama, não obedece. E essa relação se estende para muitas outras áreas da nossa vida. Então há uma importância em percebermos a obediência na vida cristã. E eu falava hoje pela manhã que a vida cristã primeiro se obedece e depois compreende. Na vida cristã, primeiro obedece e depois é abençoado. Ninguém é abençoado se não obedecer. E todos os milagres na Bíblia, você vai ter uma intervenção sobrenatural de Deus na vida de quem obedece. Quando a gente se rebela, quando a gente não obedece, é rebelião. E isso aqui é pesado. Porque quem é o pai da rebelião? E às vezes nós estamos nos rebelando contra Deus. Como a obediência a Deus nos leva a um conhecimento mais profundo de Deus? Essa é a tentativa de trazer para pertinho de nós como que a obediência a Deus nos leva a um conhecimento mais profundo de Deus. E vimos hoje pela manhã que a obediência é a maior prova de amor a Deus. Se você diz que ama a Deus e não obedece a Deus, você não ama a Deus. Tem muita gente que ama demais a si mesmo, né? O egoísmo, o egocentrismo, só pensa em si. Nós vimos hoje pela manhã a maneira com que Abraão demonstrou obediência ao Senhor, Noé, Moisés, Josué, Davi, Daniel, Ruth, Elias. Esses personagens do Antigo Testamento exemplificam como a obediência a Deus é uma expressão de amor e fé. Muitas vezes enfrentando desafios, enfrentando riscos, sacrifícios pessoais para seguir a vontade de Deus, mas eles obedeceram e Deus se mostrou a eles, e hoje eles estão aqui na galeria da fé
para todos nós. Segunda coisa que nos ajuda a entender como obedecer a Deus nos permite conhecer mais de Deus, é que há uma recompensa quando obedecemos. O versículo 21 diz: aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. A recompensa do amor a Deus é ser amado e receber a revelação de Deus. Há uma reciprocidade. Alguns casamentos enfrentam dificuldades porque um se sente não amado pelo outro. E aqui a gente pensa muito sobre isso. Por exemplo, qual é a linguagem de amor? Tem um livro antigo, do milênio passado, né? As 5 linguagens do amor. Aí diz: a minha linguagem do amor é presente. Aí eu gosto de ganhar presente. Quem tem a linguagem de amor presente, dá presente. E às vezes o cônjuge não gosta de presente, porque a linguagem de amor dele é tempo de qualidade. Mas é mais fácil o cara dar um presente. E ele enche a mulher de presente. E a mulher não se sente amada, mas ele tem uma linguagem de amor que é presentear. Então ele pensa que dar presente, ela vai entender como uma expressão de amor. E eu já vi casamentos que estão se acabando e a pessoa diz: pastor, eu dou tudo para essa mulher. Aí a gente diz: e você dá tempo para ela? Não. Mas a linguagem de amor dela é tempo de qualidade. Agora, aquela mulher que a linguagem de amor é presente, você pode dar presente. Enche de presente. Não tem nenhum problema. Então, às vezes, a gente entende essa linguagem de amor e traz para o nosso relacionamento, mas a linguagem de amor de Deus é obediência. Não está lá no livro. Você gosta de Deus amar você, Deus amou você de tal maneira que deu Jesus, o seu Filho. Ele primeiro nos amou, vamos amar a Ele. Então, a linguagem de amor de Deus é obedecê-lo, ainda que eu não entenda. Primeiro eu obedeço, depois eu compreendo. Ponto final. E quando nós obedecemos a Deus, Deus garante nos amar. E a nossa linguagem de amor, seja ela qual for, Deus vai expressar, porque Deus está recebendo o seu amor. No Novo Testamento, vários personagens demonstram amor para Deus através da obediência. Maria, mãe de Jesus, demonstrou obediência a Deus, submissão a Deus ao aceitar a vontade de Deus. Quando o anjo Gabriel visitou Maria, trouxe uma notícia ruim, uma notícia que iria depor contra a sua honra, mas ela obedeceu. A gente sabe o benefício de Jesus ter nascido em Maria, então a gente ignora muitas vezes a situação difícil que Maria se encontrou. Imagine aparecer grávida em um contexto que nem casada era. Naquela época não tinha namoro, porque na Bíblia não tem namoro. Na Bíblia não tem namoro, namoro é um negócio que surgiu depois. Na Bíblia tinha um negócio chamado a corte. E a corte não podia nem pegar na mão. Então, quem namorava, viu, Kemily? Você desse jeitinho aí, deitada no ombrinho dele. Ela é tímida, coitada, ó. Não podia nem pegar na mão, nem estar abraçadinho. Não, tinha que ficar aqui e com pelo menos umas 3 pessoas do lado. E a gente viu isso no filme The Chosen. O noivo vai na frente aqui, acompanhado. E de repente a vontade de Deus é o seguinte: ó, você vai ter um bebê, vai dar luz a um filho, mas eu não sou casada, não importa, vai nascer de você, dentro de você, alguém que é de Deus. Isso seria um escândalo. E ela submeteu, ela aceitou fazer, e ela obedeceu o anúncio feito lá em Lucas 1:38. Tinha um risco social terrível. O seu noivo poderia dizer: não quero mais nada com você, você está esperando um filho que não é meu.
Você não é a pessoa que eu pensava que era. A família dele pode dizer assim: meu filho, sai daí que é fria. Mas ela decidiu obedecer. Interessante que o marido dela, José, marido de Maria, também mostra obediência ao seguir as instruções do anjo. Ele teve um sonho com um anjo, e ele aceita Maria como sua esposa e protege Maria e protege o filho que não é dele, mas é o filho de Deus. Para nós hoje, que temos toda a revelação bíblica, é fácil de entender isso. Mas naquela época não era fácil. Mas José aceita e ele protege, ele cuida dela. Ele então vai com ela e cuida até nascer o bebê. É uma pessoa que demonstra obediência, mesmo sem compreender. Simão Pedro, demonstrou obediência ao deixar tudo para seguir Jesus quando ele foi chamado em Mateus 4. Seguiu as instruções de Jesus após a ressurreição. Na igreja primitiva, ele sai pregando o evangelho, enfrentando as perseguições. Hoje, ser crente hoje é muito fácil e a gente escolhe o que fazer como crente. Eu escolho cantar no coral, eu escolho servir na recepção, eu escolho servir no legendário, eu escolho servir no ministério de mulheres. E o que Deus está pedindo de você? Será que é isso que você escolheu fazer? Tem muita gente que Deus já se mostrou dizendo o que quer de você, e você sabe que Deus quer de você, e você se engana todo mundo fazendo o que Deus não quer que você faça, que qualquer um pode fazer. Mas existe algo que só você pode fazer no reino de Deus. Existe um lugar que é o seu lugar no reino de Deus. Nenhuma outra pessoa pode sentar no reino de Deus. Eu estava ali tentando achar o texto de Apocalipse que diz que existe um cântico dos salvos, porque essa música é muito bonita. E eu penso que essa música tentaria mostrar o cântico dos salvos, porque os anjos não cantarão o cântico dos salvos. Eu estava ali tentando pesquisar, mas estava muito em cima da hora, vou pesquisar melhor. Tem um cântico que só os remidos cantarão. Só os remidos, nem os anjos poderão cantar, porque os anjos não foram perdidos, não foram resgatados, eles já estavam com Deus. Só nós que éramos perdidos podemos cantar o cântico dos salvos. Está lá em Apocalipse, se não me engano, 19. Então tem muita gente fazendo muita coisa, e nem sempre o que se faz é isso que Deus quer. Eu conheço muita gente que faz muita coisa para a igreja, muita coisa para o pastor, muita coisa para o pobre, o necessitado. Mas o que Deus já revelou, o que Deus já pediu, não faz. E aí, não consegue experimentar. Paulo de Tarso, por exemplo, inicialmente ele é um perseguidor da igreja, ele acha que está fazendo o que agrada a Deus. Ele era judeu, fariseu, defensor da lei. Então, qualquer movimento contrário ao farisaísmo, ao judaísmo, é uma heresia. Então, ele saía perseguindo. Ele pensava que Deus queria que ele perseguisse os cristãos. E ele, então, consente na morte. Ele sai no cavalo perseguindo os crentes, até que ele tem uma revelação de Deus. Nessa revelação de Deus, ele cai do cavalo com os olhos cegos, e ele diz: quem és tu, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí ele obedece, Jesus se revela a ele, e ele se transforma no grande apóstolo. De perseguidor a cristão, demonstrou obediência e transformação depois de ter esse encontro com Jesus, e ele se dedicou a vida inteira a pregar o evangelho, fundando igrejas, escrevendo cartas que compõem grande parte do Novo Testamento.
O tempo que Jesus que ontem o Everton, na reunião da liderança, gostei da diretoria, aquela percepção. O tempo que Paulo mais cumpriu seu ministério foi fora do lugar que ele pensava que devia estar, foi na prisão. E às vezes a gente passa por momentos difíceis e a gente não compreende que Deus tem um projeto nesse momento difícil. Deus está trabalhando no momento difícil. O apóstolo João demonstrou obediência ao seguir Jesus desde o início do seu ministério e continuou fiel, mesmo sendo exilado na ilha de Pátimos. E é na ilha de Pátimos que ele escreve o livro do Apocalipse. Deus se revela a João no momento mais complicado, longe da família, longe de casa. Mas ele estava obedecendo a Deus. Quando se obedece a Deus, Deus se mostra, Deus se revela. Filipe, o evangelista, mostrou obediência ao seguir as instruções do Espírito Santo para ir até o eunuco etíope e explicar a ele a palavra, as escrituras. E naquele dia houve conversão, houve batismo, houve transformação de vida, porque obedeceu. Estevão demonstrou obediência e fé ao pregar o evangelho com ousadia, mesmo sabendo que isso poderia levar à sua morte. Ele tinha que pregar, Jesus mandou pregar. Hoje pela manhã, levando uma pessoa para casa, disse: pastor, Deus está falando muito ao meu coração que eu tenho que pregar o evangelho, e eu tenho pregado o evangelho a todas as pessoas. Eu pego um Uber, o motorista do Uber começa a conversar, eu começo a pregar o evangelho. Aí, Estevão prega o evangelho, ele vai pregar o evangelho, foi preso, foi perseguido, e a gente conhece a história dele, morreu apedrejado. Mas quando ele está morrendo apedrejado, Deus se mostra a ele, e ele vê Jesus em pé no trono, diante do trono. Ele diz: eis que vejo o céu aberto. E ele então diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Obediência produz revelação de Deus. Esses exemplos mostram como a obediência a Deus é uma expressão de amor, é uma expressão de fé. Esses personagens do Novo Testamento aceitaram o chamado de Deus, muitas vezes enfrentando grandes desafios e sacrifício, mas a gente gosta de fazer a vontade de Deus naquilo que é confortável. Às vezes não é fácil a gente perceber o que Deus quer de nós. Por isso que o texto que eu li: vos darei pastores segundo o meu coração. Ontem um membro da igreja me ligou com uma dúvida, tinha que tomar uma decisão. E ele disse: pastor, eu preciso tomar uma decisão e eu queria ouvir a sua opinião, para saber qual é a vontade de Deus sobre algo difícil. Eu precisei ouvir um pastor para tomar uma decisão difícil, porque a Bíblia diz que vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com alegria, com sabedoria, com inteligência. Estava sentado ali, lembrando do Gerson ali, babando a netinha. O Netinho, torcedor dos dois? E pode ser torcedor do Atlético e do Coxa? Até do Paraná pode também, então. Tem uma faixa no meio aí. Babando ali, eu vendo assim, lembrei da minha netinha. Aí a minha netinha mandou para mim agora um áudio. Parabéns, vovô, pelo dia do pastor. Tchau, um beijo. Que alegria para mim receber esse parabéns da minha netinha. Agora, o que é que tem isso a ver com o sermão de hoje? É para ter alguma coisa, não é possível que eu ia falar só para falar da minha neta. Estou ficando velho, então. Eu estava falando que nós temos pastores que nos ajudam a enxergar a vontade de Deus quando a gente tem dúvida. É disso que eu estou falando. Tem razão, não quero só
paparicar minha neta, não. Quero dizer que muitas vezes a vontade de Deus não é tão fácil assim de entender. Às vezes nós precisamos de ajuda de alguém que tem tempo com Deus, que tem sabedoria na palavra de Deus, para nos ajudar a entender o que é que Deus quer de mim para que eu possa obedecer. A obediência abre portas para experiências mais profundas com o amor de Deus. Tem muita gente que vive uma vida cristã rasa, porque não obedece. Não obedece, Deus não se mostra. Deus não se mostrando, não há obediência. E aí vive uma vida cristã tão fraquinha, tão rasinha. E sabe que Deus quer mais. Deus quer mais tempo de intimidade com Ele. Deus quer aquele compromisso que você fez de ler a Bíblia toda em um ano. Deus quer aquele compromisso que você fez de buscar a presença de Deus em oração. Deus quer que você cumpra aquele compromisso de ter sensibilidade para os mais necessitados. Deus quer que você resolva aquele problema que você tem de frequentar os trabalhos da sua igreja. Deus quer uma série de coisas que Deus quer de você, eu não sei o que é. E você sabe, mas você não corresponde. Ao não corresponder, você não desfruta da presença de Deus na sua vida. E às vezes a gente não entende, porque as coisas estão todas fechadas para nós. A obediência é a maior prova de amor para com Deus. A obediência produzirá recompensas como o amor de Deus por nós. Produzirá uma revelação de Deus a nós e nós saberemos o que Deus quer e requer de nós. Terceiro lugar, há uma revelação de Deus aos obedientes aqui, e eu me revelarei a ele, versículo 21. O processo pelo qual Deus se revela é através da obediência. Testemunhos na vida de cristãos que conheceram mais de Deus através da obediência. Nós vimos hoje de manhã no Antigo Testamento pessoas que conheceram mais de Deus através da obediência. Vimos agora à noite pessoas no Novo Testamento. E nesse momento eu quero mostrar pessoas do nosso século, que conviveu conosco, que estava vivo quando a gente vive. Alguns ainda estão vivos. O gigante, o topo é o Billy Graham. Billy Graham morreu faz poucos anos. Famoso evangelista americano, dedicou sua vida pregando o evangelho. Lotou o Maracanã quando os times não lotavam na década de 60. Lotar o Maracanã não era fácil. Só naquela década lá, só lotava o Maracanã quando tinha Fla-Flu. Eu conheço um pouco de futebol, viu? Já joguei muito dominó mexicano. Mas aí, nós temos vídeos, Maracanã lotado para ouvir o Evangelho, Billy Graham pregando. E naquele tempo, milhares de conversões entregaram a vida a Jesus. E um homem que saiu, e o povo mandava dinheiro para financiar a associação Billy Graham. Nós tivemos aqui, o ano retrasado, aqui, nós fomos lá em um lugar, em uma cidade vizinha, Campina Grande do Sul. Fomos lá. Tudo financiado pela associação Billy Graham, porque pessoas deixam fortunas para ele, porque confiam que ele prega o evangelho, faz o bem. Ele manteve uma vida pessoal de oração, estudo bíblico rigoroso, foi convidado pelo partido republicano lá. 2 partidos tem naquele país, os democratas e os republicanos. Os 2 convidaram para ser candidato a presidente da república. E ele seria aclamado se fosse esse cara aí, bonitão, esse aí devia ter. Acho que é a minha idade. Morreu em 2018. E hoje seu neto prega o evangelho e lota estádios no mundo. Tinha um estudo bíblico rigoroso. Levantou milhões de pessoas aos pés de Jesus.
e Deus se revelava a ele. Passou por tribulações. Quem gosta de ler biografia, vai ler a biografia dele, que você vai entender as dificuldades que ele enfrentou com filhos, com uma série de coisas. Mas hoje é um homem que viveu 100 anos, gente. E Deus se revelou a ele. Corrie ten Boom. Durante a Segunda Guerra Mundial, Corrie e sua família ajudaram a esconder judeus dos nazistas. Era um ato de desobediência aos ensinamentos do nazismo. Ela desobedecia ao exército e ela ajudava, escondia judeus. Ela foi presa, enviada para um campo de concentração, mas continuou confiando em Deus, continuou compartilhando sua fé, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Uma mulher, serva do Senhor, obedeceu ao Senhor, o Senhor se revelava a ela. Dietrich Bonhoeffer, um pastor alemão, teólogo, uma voz ativa contra o regime do nazismo. Ele participou de uma conspiração para derrubar Hitler, foi preso e foi executado. Mas sua obediência a Deus e sua firmeza em seguir sua consciência moral são exemplos de poder, de fé e de obediência. Perdeu sua vida, mas cumpriu seu propósito. Por isso a gente entende a palavra de Jesus: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder sua vida por amor de mim, ganhará. Tem um bocado de gente desistindo das palavras de Jesus, não querendo obedecer, para não perder oportunidade, não perder isso, não perder aquilo. Madre Teresa de Calcutá dedicou sua vida ao serviço dos pobres e doentes na Índia. Sua obediência ao chamado de Deus para amar e servir os mais necessitados é um exemplo, sim, para nós, de uma vida sacrificial, de serviço altruísta. Deu a sua vida em favor dos necessitados, porque ela tinha uma revelação de Deus. E Deus se revelou, e ela obedecia a Deus, e quanto mais ela obedecia, mais Deus se revelava a ela. Rick Warren, nós conhecemos, estudamos o livro dele, Uma Vida com Propósito. Pastor, autor de vários livros, autor da Vida com Propósito, nós conhecemos, liderou a igreja de Saddleback. Focado nos princípios bíblicos, ele obedeceu a Deus, e o forte dele era o serviço comunitário. Olha que coisa interessante, esse camarada se torna um milionário. Ele escreveu o livro Uma Vida com Propósito. Esse livro foi vendido no mundo inteiro. Ele chegou a fazer uma doação de $1 bilhão para as causas cristãs. Pastor Nildo escreveu o livro lá do Peregrino. Já pensou se Deus faz com você a mesma coisa que fez? Eu recebo. A mesma coisa que fez. Esse homem virou um homem riquíssimo, milionário. E ele não fez porque ele queria ser milionário, ele fez porque ele obedeceu a Deus. E Deus demonstrou o seu amor, transformando a vida desse homem. Os números desse homem é algo incrível, e está vivo até hoje. 43 anos de ministério, eu tenho 28. Ele teve 43, então, eu ainda tenho quanto pela frente? Mais 15? Não, 15 anos. 197 países, ele tem obras sociais em 197 países. Ele batizou mais de 56 mil novos crentes no ministério dele. 56 mil batismos nesse período.
Doou mais de US$ 1 bilhão para as causas cristãs, bem como para o desenvolvimento de ministérios de apoio a grupos focados em HIV, AIDS. Investiu nas pessoas que perdiam pessoas, cuidado com pessoas que enfrentavam luto. Investiu pesado em pessoas que trabalham com saúde mental. Uma obra social extraordinária. Deus se revelou a ele, ele obedeceu. Deus se revelou mais, ele obedeceu. O amor de Deus veio sobre ele. Enfrentou lutas, tribulações. Teve um filho que tirou sua própria vida. Mas ainda assim, obedeceu a Deus e é para nós um gigante. Nós fomos uma vez para um congresso da CEPAL, liderança da igreja, e lá nós conhecemos o Samuel Camalesso. Esse homem falou muito ao meu coração. E aí eu trouxe esse homem de novo para o Brasil para falar em um congresso em Foz do Iguaçu. Um pastor indiano, evangelista, que obedeceu ao chamado de Deus para servir entre os marginalizados na Índia. Ele é conhecido por ter seu trabalho na fundação de escolas, clínicas, além do seu ministério da pregação. E ele pregando para pastores, um auditório com 3.000 pastores, e eu lá no meio. E de repente, essas pancadas que vocês têm recebido aqui, a gente recebia lá. Pastor, não me desligue, pastor. Pastor, não me desligue, é para você. E era pancada na cabeça, pastor, vamos ir. Doía? Então, se eu tenho dado pancada, tem doído em você, fica tranquilo, eu já passei por isso. Marcou a minha vida. Pastor, você está me ouvindo? Não me desligue. Eu digo a mesma coisa, você está me ouvindo? Não me desligue. Um homem que está vivo até hoje. Não está mais não? Vocês são malvados. Vocês tinham que me preparar para ouvir essa notícia. Vocês não conhecem a história do gato que subiu no telhado? Então, pastor, veja, o tempo passou, pastor. A pandemia levou ele? Não quero nem olhar. 2021. Ana. Está vivo no céu. Me animou agora. Mas esse cara marcou a minha vida, gente. Eu pensei que ele estava vivo. Já ia tentar trazer aqui para o aniversário da igreja. Sério? Vocês estão pensando que eu estou brincando? Tá bom. É assim a vida de quem obedece a Deus. Marca a vida de pessoas. Christine Caine, cofundadora da organização A21, dedicada ao combate ao tráfico humano, coisa que não se fala hoje, inclusive no Brasil tem isso muito forte. Não se fala nos púlpitos, não se fala na mídia, não se fala nos discursos políticos. Quem tem obedecido ao chamado de Deus para a justiça e resgate de vítimas dessa operação milionária de exploração sexual de jovens, de venda de órgãos. Existem gangues organizadas no Paraná, no Brasil, no mundo. Sua vida é um testemunho de ação prática, fundamentada na sua fé cristã. Deixa eu ver se você está vivo ainda. Ainda está, né? Ainda está. Esses indivíduos demonstram através de suas vidas como é bom obedecer a Deus e o que Deus faz através de uma atitude de obediência. A pergunta que eu faço para você nessa noite: quais são as áreas da sua vida
onde você precisa ser mais obediente. Deus tem se mostrado, Deus tem se revelado. Tenho ouvido muitos retornos dos sermões, pastor Nildo também, acredito. Como Deus tem falado através dessa série de mensagens. Deus tem mostrado que quer de você uma vida santa, uma vida pura. Quer que você se liberte de coisas que não são dele. E você está resistindo, por quê? Quais são as práticas diárias para cultivar a obediência a Deus, que Deus já disse que você pode ter acesso a Ele, se você praticar diariamente a leitura da Bíblia, a oração, a comunhão com os cristãos, e você ignora isso? Nós somos desafiados a buscar um relacionamento mais profundo com Deus, e o relacionamento mais profundo com Deus só se consegue pela obediência. Obediência. A vida cristã só faz sentido para quem obedece. Quem não obedece está brincando de vida cristã. Por isso que a vida é sem graça, sem sal, sem poder, sem transformação, sem paixão por Deus. Você não conhece Deus. Eu vou na igreja ver se eu tenho um encontro com Deus. E chega aqui, você está aqui, mas sua mente está em outro lugar, porque você não está obedecendo. Deus se revela aos que são obedientes ao Senhor. Por isso que a Bíblia pega pesada. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Tem muita gente que vive a vida morna. Apocalipse pega pesado. Vocês são mornos. Quisera eu que vocês fossem crente ou frio, mas porque sois mornos. Não vou nem falar essa frase. Quem aqui não sabe a frase que vem depois? Levanta a mão. Todo mundo sabe? Você não sabe? Corajoso. Tem mais gente que não sabe aqui, não levanta a mão não. Porque você é morno, disse Jesus, vomitar-te-ei da minha boca. Pesado. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, então toma jeito. E passe a ser obediente. Que você vai ser um crente, quente, verdadeiro, que há um coração inflamado pelas coisas de Deus. E quanto mais você busca a Deus, mais Deus se revela a você, e quanto mais Deus se revela a você, mais necessidade você tem de obedecer a Deus. Você passa a fazer o que Deus quer, não o que você quer. E até nós, pastores, muitas vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito. E Deus dá puxão de orelha quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Nós temos que fazer as coisas do jeito de Deus, no tempo de Deus, para a glória de Deus. E se nós, pastores, que oramos por isso, estudamos a palavra para isso, somos tentados muitas vezes a fazermos as coisas do nosso jeito, quem não é pastor também é. A gente quer sempre querer agradar as duas situações. Já ouviu aquela frase que o cara acende uma vela para um, uma vela para o outro? Não existe isso. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. A palavra de Deus para nós hoje é: queremos conhecer mais a Deus? Comecemos obedecendo a Ele. Obedeça a Deus. Essa vai ser a maior prova de amor que você tem. Quando você obedece a Deus, você vai receber uma recompensa, você vai experimentar o amor de Deus. O amor de Deus é tão significativo. Quando você obedece, Deus se mostra a você.
e você sabe exatamente o que Ele quer, com muita clareza. Gosto de um texto que diz assim: Ele já te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor requer de ti. Que ames a justiça, pratiques a benevolência e andes humildemente com o teu Deus. Deus já revelou o que quer de nós. E aí a gente obedece nessas coisas básicas: praticar a justiça, amar fazer o bem e andar humildemente. Quando a gente obedece aqui, Deus se mostra a nós e a gente vai perceber que Ele quer mais de nós. Tem coisas que Deus vai dizer: eu não quero mais que você brinque com isso. Eu não quero mais que você flerte com isso. Eu não quero mais que você perca tempo com isso. Eu quero usar você como instrumento nas minhas mãos para ser bênção. E eu quero que você conheça o poder da minha presença, da minha glória. Gente, Deus quer mais de nós do que o que hoje nós oferecemos a Ele. Deus espera mais de nós do que o que nós estamos fazendo para Ele. E aí, isso foge do controle de terceiros, isso é muito pessoal. O que é que Deus quer de você? Conheço gente que frequenta a igreja há muito tempo e nunca se comprometeu com Deus de verdade. Tem gente que frequenta a igreja aqui há muito tempo e não é membro da igreja, nunca quis ser membro, porque ainda... E sabe que Deus quer que seja membro. Pessoas que já entregaram suas vidas a Jesus e precisa se batizar e está relutante. Pessoas que têm coisas guardadas, que sabe que não precisa mais disso, que tem que abrir mão disso. Pessoas que preservam vocabulário inadequado para um cristão, comportamento inadequado para um cristão, e Deus já revelou. Mas o nosso desafio vem sendo: precisamos conhecer mais a Deus para fazer a sua vontade. Primeiro passo: obedece. Me lembro que Moisés liderava um povo que orava. Esse povo orou pedindo a Deus que libertasse esse povo do cativeiro, da opressão, da humilhação, da escravidão do Egito. Aí Deus diz: olha, tenho ouvido a oração do meu povo, a oração do meu povo tem chegado até mim. Chegou a hora de libertar o meu povo. Tem tudo a ver com obediência. Chegou a hora de libertar o meu povo. Vá falar com Faraó. Diga para Faraó: deixa o meu povo ir. Faraó resistiu, não quis obedecer. Enquanto Faraó não obedecia, pragas vieram sobre o Egito. E a gente conhece essa história. Toda água se transforma em sangue. Nuvens de gafanhotos devorando toda a produção. A peste das rãs, em todo lugar tinha rã, porque Faraó não queria obedecer. Aí Deus pega pesado com Faraó e diz o seguinte: olha, vai morrer todo primogênito, todo primeiro filho homem vai morrer. E Faraó pagou para ver. Aí morreu o filho de Faraó. E morreu o filho de toda a família do Egito. Para que o povo de Deus, que Deus ouvia a oração, pudesse aprender a obedecer. E o povo sai, uma nação inteira. Primeiro ensinamento de obediência, o povo diz assim: olha, estamos acurralados, atrás de nós o exército de Faraó, na nossa frente o mar vermelho.
E o povo começa a fazer algo que a gente gosta muito de fazer: reclamar, acusar, jogar a culpa das nossas dificuldades em terceiros. Moisés, você tirou a gente do Egito. Eles oraram para Deus libertar. Agora a culpa é de Moisés. Você tirou a gente do Egito para morrer aqui. Ou morremos afogados, ou morremos pelo exército de Faraó, irado, que vem atrás de nós. Moisés já tinha obedecido a Deus, já tinha conhecido um pouco mais de Deus. Ele vai orar, vai buscar o Senhor, e quando ele vai orar a Deus, Deus diz assim: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao meu povo que marche. Marchar para onde? E quando Moisés com a sua vara põe o pé no mar, o mar se abriu. Obedecendo. Tem muita coisa na nossa vida que vai mudar quando a gente decidir obedecer. E o povo entra com Moisés mar adentro. E uma nação andando no pé enxuto no meio do mar, andando. Faraó vem com seu exército para aqui, vê o mar revolto. A Bíblia diz que paredes de água de um lado, paredes de água do outro lado. Eu penso que o povo de Israel está passando no meio do mar, e acho que se tivesse uma criança ali, estava olhando como uma TV, um aquário. Alguns, se fosse eu, por exemplo, botava o dedinho lá. E o povo de Israel passando, o exército de Faraó faz um cálculo estratégico. Se eles conseguiram, nós também vamos conseguir. Vamos entrar mar adentro, os exércitos, os carros. E começaram a entrar. Quando todo o exército entrou, antes de alcançar o povo, Deus foi fechando as águas. E a Bíblia diz que o exército de Faraó foi destruído, mas primeiro teve que obedecer. E foi 40 anos de ensinamento para a obediência. Tem gente que tem 40 anos precisando aprender a obedecer. Eu gostaria muito que essa igreja linda, todo mundo que me conhece, se eu sou pastor da igreja mais linda que tem em Curitiba, essa igreja linda fosse composta de pessoas que querem obedecer. E porque obedecem, conhecem a Deus. E quando conhece a Deus, mais desejo e alegria tem em obedecer. Você quer fazer um compromisso de obedecer a Deus nessa noite? Eu não sei o que Deus já tem mostrado para você, o que Deus tem falado com você. Você sabe. Tem gente aqui que sabe exatamente o que Deus espera dele, dela. Mas hoje você está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus dizendo: olha, eu quero mais de você. Quer conhecer a Deus, fazer sua vontade? Comece pela obediência. Que nessa noite você possa dizer assim: eu decido obedecer ao Senhor. O Senhor pode se revelar a mim, porque eu quero te obedecer. Vamos ficar em pé, vamos orar, o louvor pode vir para cá. Poderia fazer agora um apelo, mas um apelo em que você poderia tomar uma decisão motivado pelo clima que está acontecendo. Mas essa é uma decisão que Deus espera de você muito racional e muito consciente. Por isso eu não quero nem saber quem aqui toma uma decisão por obedecer a Deus, mas Deus quer saber. Deus sabe, Deus conhece o coração. Deus sabe o que Ele tem falado com você, coisas que você precisa deixar de lado. E Deus sabe que você já ouviu isso. Deus sabe que você sabe que Ele quer que você faça mais. Ele sabe disso, Ele conhece todas as coisas. Deus conhece sua mente, seu coração. Ele sabe que você sabe o que Ele espera de você. O que Ele quer é apenas que você decida obedecer. Obedeça
depois você vai compreender e Deus vai se revelar a você de uma maneira extraordinária. Pai querido, aqui estamos nós diante da Tua presença. Teu Espírito Santo está aqui em nosso meio, conhece nossa mente, nosso coração. Aqui estamos nós sabendo, ó Deus, que o Senhor já se revelou a nós. Nós sabemos o que o Senhor espera e quer de nós. Alguns de nós precisamos, ó Deus, assumir compromisso sincero e verdadeiro com o Senhor, com a Tua palavra, com a vida de oração, com a vida de fidelidade. Alguns de nós sabem que o Senhor espera que nós abramos mão de situações que não correspondem ao Teu querer e à Tua vontade. Alguns de nós, ó Deus, sabem que o Senhor espera de nós maior compromisso com a obra do Senhor. Alguns de nós sabem, ó Deus, que nós estamos distraídos com coisas que não são até coisas boas, sim, são coisas legais, mas não é o que o Senhor quer de nós. Eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo fale a mente e o coração de cada um de nós e individualmente. Nós recebamos do Senhor uma revelação que demonstre o amor que o Senhor tem por nós e a presença do Senhor em nossa vida, que vai resultar, ó Deus, em conhecermos mais profundamente ao Senhor e gerará em nós alegria em obedecer ao Senhor. Quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que cada pessoa que está aqui, que nos acompanha pela internet, seja tocado por Ti. E que cada um de nós saiamos daqui com um compromisso novo com o Senhor. E o Senhor conhece, o Senhor sabe. Nos mostre a Tua vontade e dá-nos vontade de obedecer a Ti. Em nome de Jesus. Amém.